Olá, Isa Minatel aqui. Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio para você. Que delícia! Prepara aí o seu chazinho e vamos junto nessa leitura. Tá na correria? Tá bom, não tem problema, só me ouve então. A gente está lendo o livro O que Sobra, do Príncipe Harry. Nós estamos na segunda parte do livro, o livro é dividido em 3 partes, no capítulo 6. Isa, não acompanhei desde o começo, não tem problema. Pega esse trecho que você vai ver que vai ter uma lição especial para você. E se você quiser, pega a playlist toda e depois assiste todos os outros, tá bom? Então vamos junto. Terminando o treino de Calf, eu tinha de preparar o combate, o que significava dominar 28 controles diferentes. Um controle era basicamente uma interação com uma aeronave. Cada controle era um roteiro, uma pequena peça. Por exemplo, imagine 2 aeronaves entrando no seu espaço aéreo. Bom dia, aqui é Cara 01 e Cara 02. Somos 2 F-15 com 2 PGMs a bordo, mais um GEDAM. Temos 90 minutos de diversão e agora estamos a 2 milhas náuticas a leste da sua localização, esperando contato a 15 mil pés. Eu precisava saber com precisão o que estavam dizendo e responder a eles com precisão, usando o mesmo jargão. Infelizmente, não dava para fazer isso numa área de treinamento normal, como a planície de Salisbury. Elas eram abertas demais. Alguém me veria, daria um toque para a imprensa e o meu esconderijo iria pelos ares. Voltaria ao ponto de partida. Assim, o coronel Ed e eu resolvemos que eu devia aprender os controles em algum lugar remoto. Algum lugar como Sandringham. Sorrimos com essa ideia e então demos risada. O último lugar onde alguém imaginaria o príncipe Harry preparando-se para o combate. A propriedade da vovó no campo. Peguei um quarto num hotel pequeno perto de Sandringham, Knights Hill. Eu conhecia o lugar desde sempre, tinha passado por ali milhões de vezes. Sempre que íamos visitar a vovó no Natal, era lá que os nossos guarda-costas ficavam hospedados. Quarto normal, sem pilas. Nos verões, o Knights Hill costumava ficar lotado com observadores de aves e festas de casamento. Mas agora, no outono, estava vazio. A privacidade era fantástica e seria total se não fosse a senhora do bar ligado ao hotel. Toda vez que eu passava, ela me observava de olhos arregalados. Sozinho, quase anônimo, a minha existência se resumia a uma única tarefa interessante. Eu delirava de alegria. Tentava não comentar isso com Chelsea nos telefonemas à noite, mas era um tipo de felicidade difícil de esconder. Lembro uma conversa complicada. O que estávamos fazendo? Para onde estávamos indo? Chelsea sabia que eu gostava dela, mas não se sentia vista. Não estou no seu radar. Ela sabia que eu estava doido de vontade de ir para a guerra. Como ela era capaz de não me perdoar por parecer um pouco distante? Fiquei perplexo. Expliquei que era isso que eu precisava fazer, o que sempre quis a vida toda, e precisava fazer com toda a minha alma e coração. Se isso significava que sobrava menos alma e menos coração para qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, bom, lamentava muito. Aqui o aprendizado para mim é: quando a gente está entregando muita alma e coração para qualquer coisa que não são os nossos filhos, quando eles têm entre 0 e 6 anos, isso pode ser irreversível. Depois, até os 10, a gente vai começando a dividir um pouco melhor. E depois, melhor ainda, né? Vai podendo dar mais para outras coisas. Quanto mais novas são as nossas crianças, mais a necessidade da nossa alma e nosso coração estar disponível para eles. Porque se um adulto sente, eu não estou no seu radar, imagina uma criança. Só que um adulto já formou sua autoestima, né? Um adulto já se desenvolveu. A criança está em formação. Então, eu não estou no radar da minha mamãe e eu sou criança, quer dizer, se ela não consegue me colocar como prioridade na sua mente, na sua alma e no seu coração nesse momento, quem vai me colocar? Porque eu mesmo deveria me colocar. Entende a mensagem que vai para a vida? A primeira infância, esses 0 a 6 anos tão importantes. Capítulo 7. Papai sabia que eu estava morando em Knights Hill. Sabia que eu estava afim. E ele estava logo adiante, em Sandringham, numa visita prolongada. Mesmo assim, nunca apareceu por lá. Imagino que para me dar espaço. Além disso,
Ele ainda estava muito envolvido na sua fase de recém-casado, embora o casamento tivesse acontecido mais de 2 anos antes. Aí, um dia, ele olhou o céu e viu um tifum voando baixo pela amurada do mar e logo imaginou que devia ser eu. Entrou no seu Audi e saiu às pressas. Ele me encontrou no mangue, num quadriciclo, falando com um tifum a uns bons quilômetros de distância. Enquanto eu esperava o tifum aparecer no céu logo acima, tivemos uma rápida conversa. Ele falou que via como eu estava indo bem nessa nova tarefa e principalmente via como eu estava dando duro e ficava muito feliz com isso. Papai sempre foi muito trabalhador, acreditava no trabalho. Todo mundo deve trabalhar, dizia com frequência. Mas o trabalho dele também era uma espécie de religião, pois estava tentando freneticamente salvar o planeta. Fazia décadas que ele batalhava para alertar as pessoas sobre as mudanças climáticas, nunca vacilando, apesar das zombarias cruéis da imprensa, que o chamava de Renipini. Inúmeras vezes, tarde da noite, Willie e eu o encontrávamos sentado à escrivaninha, entre montanhas de sacos postais azuis abarrotados, a correspondência dele. Mais de uma vez o encontramos com a cara em cima da escrivaninha, dormindo pesado. Sacudíamos papai pelos ombros e ele erguia rápido a cabeça, com um pedaço de papel grudado na testa. Mas, além da importância do trabalho, ele também acreditava na magia do voo. Afinal, era piloto de helicóptero e, assim, gostava especialmente de me ver orientando aqueles jatos acima das planícies pantanosas a velocidades diabólicas. Comentei que os bons cidadãos de Wolverton não sentiam o mesmo entusiasmo. Um jato de 10 toneladas passando logo acima do telhado deles não despertava propriamente uma grande alegria. Marham tinha recebido dezenas de reclamações. A princípio, Sandringham devia ser uma zona de exclusão aérea. Todos os reclamantes ouviam a mesma resposta. Assim é a guerra. Estava adorando ver papai, adorando perceber o seu orgulho e me sentia entusiasmado com os seus elogios. Mas precisava voltar ao trabalho. Eu estava no meio da operação de controle e não podia pedir ao Tifum o favor de esperar um pouco. Sim, sim, menino querido, volte ao trabalho. E foi embora. Enquanto ele seguia pela estrada, falei ao Tifum. Novo alvo. Audi cinzento, seguindo estrada rumo sudeste, na direção de um celeiro prata grande voltado leste-oeste. O Tifum rastreou papai. Passou em voo rasante por cima dele, quase espatifando as janelas do Audi. Mas por fim o poupou, por ordens minhas, e seguiu, para reduzir a farelos, um celeiro cinza-prata. Bonito esse encontro, né, com o pai. E a delícia do orgulho do próprio pai por ele. Isso é maravilhoso, gente. Todo mundo precisa disso. Viu? Capítulo 8. A Inglaterra estava na semifinal da Copa do Mundo de Rugby de 2007. Ninguém tinha previsto aquilo. Ninguém tinha imaginado que o time inglês valia alguma coisa e agora estava prestes a ser campeão. Milhões de britânicos foram arrebatados pela febre do rugby, inclusive eu. Assim, quando fui convidado para assistir a semifinal naquele outubro, não vacilei. Aceitei na mesma hora. Vantagem extra. A semifinal naquele ano ia ser em Paris, cidade onde eu nunca tinha estado. Bem-vinda! Ó quem veio para a nossa leitura. A Copa do Mundo me providenciou um motorista e na minha primeira noite na Cidade das Luzes perguntei se ele conhecia o túnel onde a minha mãe... Pelo retrovisor vi seus olhos se arregalarem. Era irlandês, de rosto franco e afável. E foi fácil perceber o que estava pensando. Que porra é essa? Não foi para isso que me contrataram. O túnel se chama Pont de l'Alma, eu disse. Sim, sim, ele conhecia. Quero ir para lá. Você quer ir pelo túnel? A 105 km por hora, se for possível. A 105 km por hora, para ser preciso. 105? Isso. A velocidade exata a que supostamente estava o carro de mamãe, segundo a polícia, na hora da batida. Não a 120 km por hora, como foi noticiado pela mídia a princípio. O motorista olhou para o banco do passageiro. Billy, a rocha, assentiu. Vamos nessa. Billy acrescentou que se o motorista algum dia revelasse a qualquer ser humano que nós tínhamos pedido que ele fizesse isso,
a gente o encontraria e ia dar a maior confusão. O motorista assentiu solenemente. E lá fomos nós, costurando o trânsito, passando devagar pela frente do Ritz, onde mamãe fez a sua última refeição com o namorado naquela noite de agosto. Então, chegamos à entrada do túnel. Avançamos em disparada. Passamos pelo desnível da entrada, o solavanco que supostamente teria feito a Mercedes de mamãe se desviar do curso. Mas o desnível não era nada. Mal sentimos. Quando o carro entrou no túnel, me inclinei para frente. Observei a luz mudando para um tom laranja claro. Observei as colunas de concreto passando depressa. Contei as colunas, contei as batidas do meu coração e em poucos segundos saímos pelo outro lado do túnel. Voltei a me encostar no banco. Falei em voz baixa. É isso? Não é nada. Só um túnel reto. Eu sempre tinha imaginado o túnel como uma via traiçoeira, intrinsecamente perigosa. Mas era apenas um túnel curto, simples, reto. Não tem nenhuma razão para alguém morrer ali dentro. O motorista e Billy, a rocha, não responderam. Olhei pela janela. Outra vez. O motorista me fitou pelo retrovisor. Outra vez? Sim, por favor. Atravessamos o túnel outra vez. Está bom assim, obrigado. Foi uma péssima ideia. Eu tinha tido um monte de más ideias nos meus 23 anos de vida, mas esta foi especialmente ruim. Tinha dito a mim mesmo que queria um encerramento, mas na verdade não queria. Lá no fundo eu esperava sentir naquele túnel o que tinha sentido quando JLP me deu os arquivos policiais. Descrença. Dúvida. Em vez disso, toda e qualquer dúvida sumiu naquela noite. Ela morreu, pensei. Meu Deus, ela realmente se foi para sempre. Tive o encerramento que fingia querer. Veio com tudo, e agora nunca mais conseguiria me livrar dele. Eu tinha imaginado que esse percurso pelo túnel traria o fim, ou pelo menos uma breve interrupção da dor, dessa década de dor incessante. Em vez disso, ele trouxe o começo da dor, parte 2. Era quase 1 da manhã. O motorista me deixou junto com Billy num bar, onde bebi sem parar. Tinha uns caras lá, e bebi com eles, e tentei arranjar briga com vários. Para e vê quando a criança começa a brigar na escola, brigar do nada, brigar sem motivo, o que pode estar dentro dela. Porque aqui ele não é mais criança, mas ele está representando uma emoção de criança, porque ele não processou. Então, mesmo com 23 anos, ele está representando uma emoção infantil. Quando o bar nos pôs para fora, quando Billy a Rocha me escoltou até o hotel, tentei arrumar briga com ele também. Rosnei, fui para cima, estapeei sua cabeça. Billy mal reagiu. Só franziu a testa como um pai super paciente. Dei outro tapa nele. Eu o amava, mas queria machucá-lo. Ele já tinha me visto assim. Uma, talvez 2 vezes. Ouvi-o dizer a outro guarda-costas. Hoje ele está a toda. Ah, estou a toda? É, tome essa, a toda. Billy e o outro guarda-costas deram um jeito de me levar para o quarto e me largaram na cama. Mas, depois que saíram, dei um pulo e fiquei de pé. Olhei em volta do quarto. O sol começava a nascer. Saí para o corredor. Havia um guarda-costas numa cadeira ao lado da porta, mas estava ferrado no sono. Passei por ele na ponta dos pés, entrei no elevador e deixei o hotel. Entre todas as regras da minha vida, esta era considerada a mais inviolável. Nunca deixe os seus guarda-costas, nunca ande sozinho, em lugar nenhum e, sobretudo, nunca numa cidade estranha. Eu não estava nem aí. Caminhei ao longo do Sena, olhei os Champs-Élysées à distância, parei ao lado de uma roda gigante enorme. Passei por banquinhas de livros, por gente tomando café e comendo croissant. Eu estava fumando, com um olhar distraído. Tenho uma vaga lembrança de algumas pessoas me reconhecendo e me olhando fixo. Mas ainda bem que isso foi antes da época dos smartphones. Ninguém me parou para uma foto. Mais tarde, depois de dormir, liguei para Willy e falei da minha noitada. Nada disso era novidade para ele. Acabei sabendo que ele também tinha percorrido o túnel. Willy estava vindo a Paris para a final do rugby. Decidimos ir juntos.
Depois, pela primeira vez, falamos sobre o acidente. Falamos sobre o inquérito recente. Concordamos que era uma piada. O relatório final era um insulto, fantasioso, cheio de erros factuais básicos e enormes falhas lógicas. Trazia mais perguntas do que respostas. Depois de todos esses anos, dissemos nós, e de toda aquela dinheirama, como? E, acima de tudo, a conclusão sumária de que o motorista de mamãe estava bêbado e, portanto, foi o único responsável pelo acidente, era muito conveniente e absurda. Mesmo que o sujeito tivesse bebido, mesmo que estivesse chapado, ele não teria tido nenhum problema em atravessar aquele túnel curto, a menos que estivesse sendo perseguido e cegado pelos paparazzi. Por que aqueles paparazzi não foram mais diretamente responsabilizados? Por que eles não estavam na cadeia? Quem foram os seus mandantes? E por que eles não estavam na cadeia? De fato, por quê? A menos que a corrupção e os acobertamentos estivessem na ordem do dia. Estávamos de acordo em todos esses pontos e também nos passos seguintes. Lançaríamos uma declaração e entraríamos com uma solicitação conjunta para a reabertura do inquérito. Talvez dessemos uma entrevista coletiva. Fomos dissuadidos pelos poderes constituídos. Ai, gente, que tristeza, meu Deus! Que tristeza, meu Deus! Que tristeza! Acho que o ponto alto aqui para mim é esse descontrole, essa vontade de bater em alguém que ele ficou tentando chamar para briga, arrumar confusão. Muitas vezes as pessoas fazem isso, tá? Diante de emoções não resolvidas. As crianças principalmente, porque são imaturas por natureza, e muitos adultos também, viu, gente? Então, sempre que tiver uma situação que você percebe que alguém tá chamando para briga, mesmo que não seja briga física, tá? Às vezes é a briga verbal, mesmo o marido, mesmo o companheiro, mesmo a esposa, mesmo... Avalia. Será que não é chamar para briga porque alguma coisa não tá legal? Aí você vai se envolver menos em emoções desnecessárias. Gente querida, esse foi mais um do nosso Chá Comigo, que eu leio para você. Deixa o seu comentário, curte, se inscreva no canal e gratidão sem limites. Envie a playlist para outras pessoas que você acha que possam curtir, viu? Um beijo. Tchau.